2020 veio a pandemia. Por longo de todo o tempo que eu fiquei no Canadá, eu procurava vir para o Brasil para visitar a família uma vez por ano. Ficava um mês aqui de férias. E por causa da pandemia, a gente ficou 2 anos preso lá no Canadá, sem poder ver família, né, com quarentena e tudo mais. Isso, a empresa que eu trabalhava não tinha uma cultura de trabalho remoto estabelecida. A gente tinha um dia de trabalho remoto por semana, toda quinta-feira era um dia de trabalho remoto. Mas toda vez que alguém falava de viajar, o Canadá tem uma cultura, é muito multicultural o trabalho no Canadá. Então a gente trabalha com pessoas do mundo inteiro e o que você menos vê lá é canadense. Então você vê chinês, as pessoas de Taiwan, Filipinas, Índia, e Brasil, Europa, Polônia, enfim. Então todas as pessoas acabam indo em algum momento visitar suas famílias. E toda vez que alguém falava que ia tirar férias e ia para o país de origem e trabalhar um pouco remoto, o meu gerente ele tinha alguns arrepios, ele não gostava. Ele se sentia muito inseguro com a questão do trabalho remoto. Com o advento da pandemia e a transformação digital que tudo passou, o trabalho remoto se tornou um padrão, né? Eles tiveram que criar uma cultura remota na empresa, porque não tinha outra maneira, ou era isso, ou a empresa deixava de existir. E 2 anos depois, com vacina e tudo mais, a gente aproveitou alguns meses e veio para cá. Então, eu não me considero um nômade digital, eu estou um nômade digital agora. Fiquei por 5 meses e isso está acabando, porque semana que vem eu estou voltando para o Canadá. Mas foi uma experiência bem traumatizante, enriquecedora, enfim, foi uma experiência bem complexa, assim, toda essa jornada aí de transformar a cultura do trabalho presencial para o trabalho remoto, né? A gente vem de uma cultura, eu tinha trabalhado já há 9 anos presencialmente, e aí para começar a trabalhar remoto do dia para a noite é outra maneira de você ver a vida, inclusive, né? Porque você tem que lidar com coisas que você nunca imaginou que ia lidar na sua vida, né? Você acorda e liga o computador, você já está numa reunião, você não precisa acordar 1 hora antes de você começar o seu trabalho, se arrumar, pegar um ônibus, pegar um carro e ir para o trabalho. Você pode acordar 5 minutos antes da sua primeira reunião do dia e você está lá trabalhando. Só que o lado ruim é que o trabalho não sai da sua cabeça. Então você acorda, está no trabalho, só que você não desliga até a hora que você dormir. Então, isso foi um desafio muito grande, assim, com relação ao trabalho remoto, o que eu senti. E a disciplina, André? Como que é para você cumprir a carga horária, não ter distrações dentro de casa? É bem difícil. É um desafio... Foi um desafio muito grande, assim, voltar a ter uma rotina dentro de casa. O meu apartamento lá em Vancouver tinha uma salinha bem pequena. Era, acho que, 1 por 1,5 a sala, uma coisa assim. E era mais usado como um depósito. Então, o que eu fiz foi... comprei uma mesa bem pequena, que cabia exatamente naquela sala. Coloquei um monitor, uma cadeira, e ali virou o meu escritório. Então, aquilo ali me mostrou a importância de ter um espaço para você trabalhar. Então, ali, a partir do momento que eu saía dali e fechava a porta, o trabalho acabou. E eu ia fazer outras coisas, ia para o sofá. Na época da quarentena... ia para o sofá, ficava assistindo filme, porque não tinha muito o que fazer, né? A gente só saía para fazer mercado e voltava para casa. Mas ter uma rotina foi bem complicado, assim, a disciplina para deixar de ter distrações, né? Porque em casa você está lá, você vai lavar uma louça, você vai colocar roupa para lavar, né? A televisão está a 2 metros de você, e aí? Sim. Né? A tentação é muito grande. Antigamente você tinha que fazer um trabalho manual e fazer sempre aquilo, e você ficava 20, 30 anos numa empresa. Hoje a rotatividade está de 2 anos, 2 anos e meio dentro de uma empresa, se não me falha a memória. Quais são o que um profissional tem que ter para conseguir trabalhar home office e o que um profissional tem que ter
para ele trabalhar no dia a dia presencialmente? Qual que é aquela competência que fala assim, essas competências, essa pessoa tem essas competências, ela consegue um bom emprego ou consegue ter a sua empresa, ou consegue trabalhar da sua casa, dando, de repente, alguma consultoria ou mentoria, mas quais são as competências que hoje são mais valorizadas? Uau, fala aí, André, do seu mundo digital aí. Falando um pouco mais sobre... Eu trabalho com TI, então uma competência muito importante é concentração. Você aprender a lidar consigo mesmo e saber o que te distrai, o que não te distrai, e tentar fazer você mesmo evitar esse tipo de coisa. Disciplina, sem dúvida, é uma delas. Porque sem disciplina você não vai conseguir trabalhar remoto. Como a gente falou antes, tem muita distração envolvida. Um dia ou outro você vai querer dormir até mais tarde, mas você criar o hábito de acordar todo dia no mesmo horário e fazer a mesma coisa todo dia, criar uma rotina é muito importante. Senão você não consegue, no longo prazo, isso vai ser insustentável. Você precisa saber aprender. Para quem trabalha remoto, ou quem vai ser um nômade digital, provavelmente vai ser um redator, vai ser um desenvolvedor, vai ser um designer. Todo dia tem muita ferramenta nova aparecendo, muita coisa nova aparecendo, então você precisa saber aprender. Como você constrói o conhecimento que você precisa executar no dia a dia, né? E acho que é isso. O que precisa, Selma? Olha, eu acho que tem uma palavra que ela é um pouco clichê para mim, né, que sou presencial, mas ela faz todo sentido, tá? Que é a tal da resiliência, né? Muito. O clichê, mas ela é uma verdade. Você saber se adaptar e entender, conhecimento sempre, isso em todas as áreas da vida. E você tem que ser protagonista da tua carreira, tá? O fato de você ficar 2 anos em uma empresa, tem que entender por que eu estou trocando de empresa. Se é só por valorização financeira e expectativa. Hoje eu percebo assim, e cada um com o seu cada um. Isso é a minha visão de mundo e eu só jogo a questão no ar. Quando eu estava no banco, as pessoas falavam assim, olha, eu vou sair do banco e vou trabalhar numa cooperativa. Poxa vida, quando você vê proporcionalmente o que é um banco e o que é uma cooperativa, é indiscutivelmente a possibilidade de você fazer carreira no banco, mas o banco assusta. Talvez esse tamanho tão grande assusta, né? Então você fica lá entre a cruz e a espada, entre o conforto, a zona de conforto e o desafio, né? Então, acho que aí entra a resiliência. Como é que eu me adapto a essas coisas? Eu queria saber da Selma, o que você acha da gestão de pessoas sendo feita remotamente? Se ela pode ser tão eficiente quanto o presencial? Olha, eu acho que você vai ter que ser um pouco mais detalhista, né? Na questão da produtividade, no acompanhamento, né? E a proximidade com a pessoa, independente da tela. Se você tiver proximidade, você vai conseguir fazer a gestão. Se a pessoa se fecha, a gestão não acontece, né? Seja do liderado com o líder ou do líder para o liderado. Tem que ter proximidade. Porque a gente consegue fazer vínculos mesmo que eles sejam eletrônicos, né? O André aqui citou uma situação de que a videochamada ajudava muito. Então, a própria a conferência ali que você faz com o seu liderado, você tem que ter percepção do todo ali, né? Às vezes você e ver o impacto que tá. Você percebe, às vezes, só de conversar. Quando você liga para uma pessoa que você fala bom dia, o bom dia que ela te responde, você já percebe como ela está. Então, tudo isso tem que ser observado, né? E para não dar impacto na produtividade, porque empresas são constituídas para dar lucro, né?
Só que empresas são feitas por pessoas e a gente precisa ter um pouco de empatia, né? E saber que do outro lado tem uma pessoa que tem sentimentos e ter esse respeito. Então, é um olhar muito atento na gestão das competências, de você ir ali, ó, é um ajuste fino com cada pessoa, para você ir apertando os parafusinhos ali, falando, melhorando e trocando as pessoas de lugar. Muitas vezes as pessoas resistem a sair das posições que elas estão, né? O conforto disso, a zona de conforto, né? Porque quando eu domino e eu não quero mais sair daquilo. E eu falava assim, você tem que ser muito bom, você tem que ser o melhor para você bater no peito e falar, eu não quero sair daqui. Eu sou o melhor aqui e quero continuar aqui. Ok. Então, tá bom. Eu preciso de você lá, mas se você quer continuar aqui, você tem que continuar sendo o melhor. Certo? Porque eu não posso continuar ali numa zona de conforto e deixar de ser produtivo. A vida, para mim, profissional, ela é pautada na produtividade. Você tem que continuar sendo produtivo. Quando o André fala para mim que ele tem que ter foco naquilo que ele está fazendo, porque senão baixa a produtividade. Em qualquer lugar, se eu não tiver foco, baixa a produtividade. Seja presencial ou remoto. Então, o foco e controlar aí a doença do século, que não é mais a depressão, para mim é a ansiedade. É o querer demais e aquilo te paralisa, a ponto de te paralisar, é o foco. É você estar presente e estar no momento presente.